Romanos capítulo 12, propriamente o verso 2, a gente começar a nossa mensagem. Romanos 12, 2. A Bíblia diz para não se conformar com as coisas deste mundo, buscar a transformação pela renovação do entendimento, para que a gente possa fazer o que, igreja? Experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é de perfeita vontade de Deus. Amém. Pela manhã e à tarde também falava para a igreja, esse é um versículo que a gente pode aprender muito com só este versículo, né? Podemos falar aqui de não se conformar, podemos falar aqui de vidas que são transformadas com a mudança de pensamento, podemos falar aqui, né, de que colocando isso em prática vamos experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é de perfeita vontade de Deus. Mas eu quero aqui, irmãos, o que me chamou a atenção nesse versículo é a parte que fala assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para começar, irmãos, diga comigo assim: sem renovação não existe transformação. Tenta entender isso. Sem renovação não existe transformação. Que renovação que Paulo está falando? Renovação de entendimento. Se nós não mudarmos a forma de pensar, se nós não mudarmos a forma de, irmãos, raciocinar, a nossa vida ela não transforma, ela não muda. Muitas pessoas elas estão com a vida atrasada, a vida está sempre na mesmice, a vida das pessoas estão sempre, né, vamos dizer assim, com uma estagnação, porque ela não muda o entendimento. Já viu aquela pessoa, eu sempre falo, já viu aquela pessoa que às vezes diz assim: nasci pobre, cresci pobre e vou morrer pobre. Por que isso acontece, irmãos? Porque não existe uma renovação de entendimento, né, de pensamento. Então, é sobre os pensamentos que nós vamos falar, sobre a mentalidade. Eu quero dizer para a igreja, né, eu falava hoje, irmãos, nos cultos, quantas são as pessoas que ainda não entenderam que o maior campo de batalha que existe é onde, igreja? Na mente. Você vê que uma hora ou outra sua mente é bombardeada, uma hora ou outra, irmãos, tem um conflito na mente. Por quê? O diabo, se ele ganhar espaço, se o diabo conseguir, irmãos, entrar na nossa mente, o que vai acontecer? Nós vamos viver controlados pelo diabo, nós vamos viver refém do diabo. E quando a gente fala disso, irmãos, muitas são as pessoas que estão com a sua vida presa. Tem muitas pessoas que a mentalidade dela está, irmãos, presa. Por quê? Porque o inimigo já invadiu a mente. O inimigo já, vamos dizer assim, já tomou posse da mente. A mente desta pessoa, ela está controlada. A intenção dessa mensagem hoje, que Deus colocou no meu coração, é para que a gente se liberte, irmãos. Que a nossa mente hoje saia daqui liberta. Que se tem alguém que está com a mente presa, se tem alguém que está com a mentalidade aprisionada, hoje é dia de libertação. E eu creio que Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga comigo: a minha mente não pode ficar aprisionada. Diga: o diabo não vai me fazer refém. Amém? Quantas são as pessoas que são refém na mente? Tudo que o diabo coloca na mente, irmãos, a pessoa como refém, ela tem que aceitar. Ela tem que apenas, como diz, cumprir protocolo.
porque agora ela já é refém, ela já está como prisioneira, e nós precisamos vencer isso para a glória de Deus. E hoje é dia dessa vitória para o povo de Deus. Amém, igreja? Diga comigo, uma palavra que Paulo fala, que nós temos que usar o capacete da salvação. Já viu isso? Já leu? Aí eu estava dizendo para a igreja, para que serve esse capacete da salvação? É para proteger, irmãos, a sua mente, a minha mente, de todos os ataques do diabo, né? Então vamos dizer que em alguns momentos nós não usamos o capacete da salvação. Em alguns momentos nós vivemos aí sem a mente protegida. Mas a determinação de hoje é, de hoje em diante, eu vou usar todos os dias o capacete da salvação. Amém, igreja? Para quê? Para que quando o diabo vir, né, atacar a sua mente, irmãos, ele vai querer entrar, invadir, mas não vai conseguir, porque na sua mente, na sua cabeça, pela fé, existe o capacete da salvação. Então vamos fazer uma pronúncia de fé? Diga assim: a partir de hoje, todos os dias da minha vida, diga, eu vou usar o capacete da salvação. Amém? Para que, igreja? Para proteger a sua mente de todos os ataques malignos. Amém? Glória a Deus. Abra agora a Bíblia no Salmo 139. Eu vou mostrar aqui, irmãos, como libertar a mente dos maus pensamentos. Vou trazer aqui algumas referências para quem gosta de marcar a mensagem. Pode marcar aí que Deus vai nos mostrar algo muito importante aqui nessas leituras. Ficou claro aqui, irmãos, que a maior ou uma das maiores batalhas travadas na vida de uma pessoa, aonde é? Na mente. Já parou para observar, irmãos, que uma hora ou outra vem Satanás na mente, coloca tanta coisa, tanto pensamento ruim, pensamento perverso, pensamento maldoso, pensamento, negativo, pensamento de morte, pensamento eu não sou capaz, pensamento eu não vou vencer, pensamento eu nasci para sofrer, e aí a pessoa começa a acreditar naquilo que ela está pensando. Se a gente entender o que irmão Salomão diz em Provérbios, a Bíblia fala assim como eu imagino a minha alma, o pensamento, assim como está o meu pensamento, assim serei, assim eu vou ser. Então, se a gente começar, irmãos, pensar coisas que vão edificar, que vão nos ajudar, certamente nós vamos conseguir, apesar de todas as dificuldades, nós vamos conseguir vencer os problemas que a gente está enfrentando no dia a dia. Mas se a nossa mente, ela é dominada pelo maligno, aonde o diabo vem, irmãos, e coloca na nossa mente que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai se entregar naquilo que está em sua mente. Salmo 139, o versículo é de número 23 e 24. O salmista está dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha agora, isso aqui que me chamou a atenção, prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora o 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos por parte? Veja que o salmista está pedindo para Deus, irmãos, olha só, sondar o pensamento dele, porque os pensamentos maus estavam guiando ele, levando ele para um caminho mau. Se a gente é refém dos pensamentos ruins, irmãos, a gente vai ser guiado, levado para viver um caminho, vamos trilhar um caminho mau. Então o salmista está dizendo assim: Senhor, sonda aí a minha mente,
Porque se tem algum pensamento maldoso, é esse pensamento maldoso que está me guiando para um caminho mau. E aí ele está dizendo, eu não quero ser guiado por um caminho mau, eu quero ser conduzido por um caminho que vai me levar à eternidade. E ele entendeu, irmãos, que o que precisava fazer era então mudar os seus pensamentos. E como fazer isso? A gente pode ver que o salmista ele está confessando, orando, buscando ao Senhor com toda a sinceridade uma ajuda para vencer então os pensamentos maldosos que estava na sua cabeça, na sua mente. E aqui eu quero dizer como a primeira lição que a gente pode tirar, como vencer então esses maus pensamentos? Entregando os nossos pensamentos a Deus. Já leu aquele versículo que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo farás. Você sabe o que significa a palavra consagrar, né? Consagrar é separar. Irmãos, a gente precisa separar o nosso pensamento, consagrar o nosso pensamento a Deus. Porque quando o nosso pensamento é consagrado a Deus, ainda que o inimigo queira invadir o nosso pensamento, ele não vai conseguir, porque agora não é só mais o nosso pensamento, agora o pensamento é separado para Deus, o pensamento agora é consagrado para Deus. Então a primeira saída que a gente vê aqui para vencer os maus pensamentos, consagre os seus pensamentos a Deus. Entregue os seus pensamentos a Deus. O salmista está dizendo, Senhor, olha, examina aí, olha, veja, pode ter aí os maus pensamentos, mas eu não quero ser guiado pelo caminho mau. Olha só, igreja. Ele está consagrando, está pedindo ajuda, está falando, Senhor, agora é com o Senhor, para me guiar pelo caminho da eternidade, o caminho certo. Amém, igreja? Então, reconhecer que os pensamentos, quando então são destrutivos, é o primeiro passo de fé que nós devemos dar, para evitar que esses pensamentos destrutivos venham influenciar na nossa vida. Veja que está falando de um caminho que está sendo guiado, um caminho que pode ser influenciado por causa dos maus pensamentos. E você concorda com isso, irmãos? Um pensamento maldoso influencia na vida de uma pessoa? Com certeza. Muitas são as pessoas que são influenciadas, são levadas a ter uma atitude diferente, a tomar uma decisão diferente por causa dos maus pensamentos. Então, vamos consagrar a Deus, vamos dedicar a Deus, entregar a Deus, Senhor, que eu possa pensar como o Senhor pensa. Senhor, que eu possa ter o meu pensamento como o pensamento de Cristo. Daqui a pouco eu vou entrar nesse aqui assunto, porque alguém pode dizer assim, mas eu posso pensar como Cristo pensa? Biblicamente nós temos a resposta, e claro que sim, né? Mas vamos ler 2 Coríntios 10, o verso 5, 2 Coríntios 10, 5. Liberte sua mente, como? Entregando seus pensamentos a Deus, consagrando a Deus os seus pensamentos, para você então não ser prisioneiro e não viver então sendo guiado para o caminho mau. 2 Coríntios 10, 5. O que está escrito aí? E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Eu li apenas aqui uma parte, vou ler com você todo o verso. Destruindo os conselhos
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Nós precisamos ter o hábito de rejeitar todos os maus pensamentos. Às vezes, nos dias de hoje, eu vejo muitas pessoas, às vezes, sendo criticadas, às vezes, vamos aqui ser bem claro, serem zombadas. Porque, irmãos, alguém pode dizer assim: você é crente demais, você é fanático, isso e aquilo. Mas lembra as declarações de fé que nós fazíamos há anos atrás? Quais eram as declarações de fé? Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, né? Esse pensamento maldoso caia por terra. É assim ou não é, irmãos? Hoje em dia, quase não se vê, porque as pessoas começaram a falar, criticar, e aí o povo de Deus foram perdendo, né? Vamos dizer assim, essa fé ativa, de irmãos, quando vier um pensamento, eu não sei com você, irmãos, mas até hoje comigo, vem um pensamento, vem alguma coisa errada, amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, né? E aí, irmãos, quantas pessoas que aprenderam, só que não estão mais fazendo isso, se posicionando. É assim ou não é, irmãos? Eu posso dizer com toda certeza, pouco se ouve dentro da igreja ou no meio cristão, né? Essas declarações. Eu acredito assim, irmãos, funcionou no passado? Muito. Jesus mudou? Deus mudou? Não. Então funciona também hoje, né? A gente tem que crer, irmãos, que através da fé, por isso que em Hebreus a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você está fazendo uma declaração dessa, você está fazendo na fé, né? Senhor, está repreendido em nome de Jesus esse pensamento maligno, esse pensamento maldoso, está repreendido, né? Esse pensamento de morte, esse pensamento, né, maligno, de negativismo, caia por terra. Quantas pessoas, irmãos, viveram essa fé e hoje em dia já não vivem mais? O ensino aqui agora é, irmãos, rejeite os pensamentos malignos, né? Rejeitar, repreender, anular, irmãos, não aceitar. Hoje em dia, vê que na vida dos crentes, vem uma doença, vem um problema conjugal, vem um problema financeiro, vem um problema espiritual, as pessoas não se posicionam na fé, elas continuam, irmãos, né? O que é para ser vai ser, ou o que não é para ser não vai ser. Não, irmãos, a gente tem que voltar àquela fé ativa, não é ser religioso não, mas é fazer declaração de fé, está amarrado em nome de Jesus, esse mal no meu casamento não vai ter procedência, não vai ter continuidade, caia por terra esse demônio na vida do filho. Quantos pais que diziam isso, na hora da fé, na hora da oração? É assim ou não é, irmãos? Era, né? Hoje infelizmente poucos estão agindo dessa forma, né? E o que a gente vê aqui é que precisamos rejeitar os maus pensamentos. Por quê, irmãos? Veja que os pensamentos contrários a Cristo precisam ser rejeitados. Nós precisamos dedicar a nossa mente em obediência a Deus. É o que o versículo está mostrando aqui, ó. O conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então o que Paulo está dizendo, irmãos? Rejeite os pensamentos contrários a Cristo. Não aceite, né, que a sua mente seja dominada pelas ações malignas. Irmãos, quando vier um pensamento maldoso, quando vier um pensamento que não procede de Deus, não vem da palavra, começa a rejeitar, começa a dizer que caia por terra em nome de Jesus, que seja, né, destruída essa ação diabólica em nome de
Jesus. Lembrando que no nome de Jesus nós temos o poder de Deus em nosso favor. Amém, igreja? Lembra? Todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, através do nome de Jesus, nós temos o poder de Deus em nosso favor. Amém, igreja? Então, para ser liberto, para se libertar dos maus pensamentos, nós precisamos rejeitá-los. Nós precisamos, irmãos, não aceitar que esses pensamentos venham de uma forma, nos envolvendo, e se a gente não expulsa, não repreende, logo a gente vai ser dominado, aqui fala cativo, ou seja, você vai ficar preso diante daquele pensamento, e aí muitas pessoas então acabam sofrendo com isso. Filipenses 4:8, vai guardando aí, primeiro, para se libertar dos maus pensamentos, consagrar os seus pensamentos, suas ideias a Deus. Segundo, rejeitar os maus pensamentos. Terceira lição, Filipenses 4:8. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, guarda isso agora, igreja, e se há algum louvor, nisso pensai. Repete comigo essa parte final: nisso pensai. Como vencer os maus pensamentos? Diga comigo: alimentando a minha cabeça com os bons pensamentos. Veja que o Paulo traz uma lista de coisas boas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olha a virtude, o louvor, nisso pensai. O Paulo está dizendo, irmãos, é nessas coisas que nós temos que então alimentar a nossa cabeça. Ao invés de ficar ouvindo o que não edifica, vai ouvir um louvor, vai, irmãos, procurar algo que vai, te trazer ali a esperança, o que vai te trazer a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Amém, igreja? Tem muitas pessoas, se a gente inverter isso aqui, irmãos, olha só, se aqui Paulo está dizendo, nisso pensai, que são as coisas boas, me ajuda a inverter aí na tela, olha só, olha inverso, Qual que é o inverso do verdadeiro? Mentira, falso. Se eu ficar ouvindo a falsidade, se eu ficar ouvindo a mentira, irmãos, a minha cabeça vai se encher de coisas mentirosas, falsas. O que mais? Justo, o inverso de justo, injusto. Se eu ficar, irmãos, no meio de pessoas injustas, certamente daqui a pouco eu estou fazendo injustiça também, O que mais está aí? É puro, o inverso do puro. O puro é o limpo, então é o sujo. Se eu ficar perto de pessoas sujas, contaminada pelo mundo, contaminada de coisas mundanas, mais cedo ou mais tarde eu vou estar da mesma forma. O que mais está escrito? Amável. Qual que é o inverso de amável? É a pessoa que não ama. Me ajuda aí. É bom de português, O inverso é amável. Quem ama, O inverso, sem amor, Fica fácil assim a compreensão. Se a gente ficar, irmãos, perto daquela pessoa que não ama, Não ama a Deus, não ama o próximo como a si mesmo, a gente vai também ter pensamentos assim, não, eu não vou amar também não. O que mais aí? Boa fama, O inverso é má fama. Então veja que o Paulo está dizendo,
nisso pensar, as coisas boas. Então as coisas ruins, se a boa ele está falando para pensar, as coisas ruins, o que ele está dizendo? Não fica pensando nisso não. Não fica envolvido com pessoas que estão nessa condição. É muito fácil a gente, irmãos, compreender, mas muitas vezes a gente complica a compreensão que é fácil, né? Se ele está dizendo que nisso eu tenho que pensar, o inverso, então isso aqui não pode nem passar pela minha cabeça. Eu não posso nem alimentar isso, porque vai me fazer mal. Isso vai acabar com a minha vida, principalmente a vida espiritual. Amém? Então a terceira lição para vencer os maus pensamentos é alimentar a cabeça de bons pensamentos. Nisso pensai. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entendeu o que o Paulo está dizendo aí? Para se libertar dos maus pensamentos, é você trocar os maus pensamentos pelas coisas boas, pelos pensamentos bons, pelos pensamentos que vai te ajudar. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Contrário? 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente de quem? Do Senhor, para que o possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. O que Paulo está falando aqui? Busque a mente de Cristo em oração. Sabe como? Aceitando a vontade de Deus. Quando eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, eu estou, irmãos, renunciando às minhas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Lembra que a Bíblia diz assim, que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos? Quando é que a gente vai viver isso? Quando é que a gente vai desfrutar disso, irmãos? Quando a gente deixa de lado os nossos para viver o de Deus. Você quer viver o sonho de Deus? Irmãos, você muitas vezes vai ter que abrir mão dos seus. Já parou para pensar isso? Quantas pessoas, eu quero viver o sonho de Deus para a minha vida, mas ela não abre mão do sonho dela. Tem casos e casos, e a maioria dos casos é para viver o sonho de Deus, ter que abrir mão dos nossos próprios sonhos. Não sei se você concorda com isso, mas base bíblica nós temos. Para viver o sonho de Deus, nós temos que, então, abrir mão do nosso. Eu só peguei aqui a parte do sonho, mas não fugindo, porque o mesmo versículo que fala do sonho, fala dos pensamentos. É a mesma coisa, os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Então, para que eu possa pensar como Deus pensa, que eu possa pensar como Cristo pensa, eu preciso aceitar a fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas, elas querem fazer a sua própria vontade, e aí por isso que ela não consegue pensar de acordo com o que Cristo pensa, como Ele pensa, como Deus pensa. Você já parou para analisar, irmãos, que o pensamento de Deus, olhando só para aquela palavra da Torre de Babel, preguei acho que 2-3 semanas atrás, numa segunda-feira. Veja que a ideia daqueles homens era construir uma torre para quê? Tocar os céus. Mas a ideia de Deus era para que eles se espalhassem sobre a terra. Veja que os homens, as pessoas, elas querem, irmãos, colocar ideias sobre a ideia de Deus. Troca aqui a palavra ideia, coloca pensamento. Às vezes a gente acha que o nosso pensamento é melhor do que de Deus.
Às vezes a gente acha, não, meu pensamento é o melhor pensamento, é a melhor maneira certa. Como se a pessoa estivesse falando assim, Deus não sabe o que está fazendo. Misericórdia. Deus fala na sua palavra, irmãos, que a intenção, a ideia dos homens era tocar o céu. E o próprio Deus fala que a ideia de Deus era espalhar os homens sobre a terra. Veja, os homens achando que Deus tinha errado quando ele teve essa ideia. Você vê, irmãos, que muitas vezes a gente cai nisso sem perceber. A gente quer impor, a gente quer colocar, acrescentar, dar o jeitinho, como diz, né? O jeitinho brasileiro. Não, do meu jeitinho vai dar certo, do meu jeitinho, olha, as coisas vão acontecer. Mas isso pode, irmãos, estar comprometendo todo o seu futuro, tudo o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém, igreja? Aceite viver as ideias que Deus tem para a sua vida. Trocando a palavra ideia, pensamento. Aceite viver as ideias, os pensamentos que Deus tem para você, porque o dele é maior e melhor do que os nossos. Amém? Então, para a gente passar adiante, buscar viver com a mente de Cristo. Como? Aceitando a vontade de Deus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o que, igreja? Discernir os pensamentos e intenções do coração. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos? Que a palavra de Deus é viva. Amém. Olha só, igreja, quando nós temos um coração aberto para a palavra, diga comigo, irmãos, a palavra de Deus fala por si próprio. Sabe o que você acabou de dizer? A palavra de Deus tem o poder, irmãos, de edificar, né, a vida daquele que está com o coração aberto. Eu não estou de acordo com esse pregador, com esse pastor, com esse obreiro, com esse mensageiro. Irmãos, esquece o homem, por si próprio. A palavra de Deus é viva e eficaz. Diga glória a Deus por isso. Que às vezes a gente fica, irmãos, querendo escolher os mensageiros. Não, irmãos, quando o meu coração está aberto, pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser o que for, quem for. A palavra de Deus por si própria, ela é viva e eficaz. A palavra por si própria, ela liberta, ela cura, irmãos, ela transforma a vida daquele que está com o coração aberto. Porque se tiver coração fechado, irmãos, não tem quem faz. Deus não obriga. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Então, abra sempre o coração para a palavra de Deus. Essa última lição aqui, irmãos, está falando sobre a leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus, ou seja, a leitura da palavra de Deus, nós temos que fazer sempre. Para quê, irmãos? Para ter o conhecimento bíblico, para então a gente vencer os maus pensamentos. A gente vai ler o último versículo aqui, João 5,39. Você vai ver essa declaração aqui. Ela é muito importante para a gente compreender que a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa estudar, a gente precisa, irmãos, ter o cuidado de estar vivendo, né, praticando a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai o que, igreja? As Escrituras.
Leia a palavra de Deus, porque é dela que vai, irmãos, vir a fé, né? Surgir a fé, né? Onde a fé vai nascer, vai ali entrar no coração da pessoa. É pela palavra, sempre foi, nada mudou. É a palavra de Deus que deve ser examinada, é a palavra de Deus que nós devemos ler, ouvir, e por si próprio, quando o nosso coração está aberto, a palavra de Deus, ela vai nos edificar, vai nos libertar, vai nos curar, vai, né, Deus então transformar a nossa vida. Amém? Falei que era o último, mas eu tenho aqui também Colossenses 3, 1 e 2, só para a gente concluir aqui. Paulo está dizendo assim: pensai nas coisas de cima, do alto, e não nas coisas da terra. Então veja que Paulo está dizendo assim, irmãos, procure pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Você quer ter uma mente, irmãos, forte? Você quer ter uma mente fortificada? Pense nas coisas lá do alto. Às vezes a nossa falha, irmãos, é que nós ficamos muito pensativos com as coisas deste mundo, as coisas mundanas, as coisas erradas, as coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Paulo está dizendo: pense nas coisas lá do alto, pense nas coisas de Deus. Ele está dizendo: pense nas coisas que são de cima. Sabe, irmãos, entenda, Paulo está dizendo assim: alimente a sua cabeça com a comida do céu. Amém, igreja? Alimente a sua cabeça com a comida do céu, né? Com as coisas de Deus. O que é a comida do céu? Leitura da palavra, oração, jejum, consagração, santificação. Isso vai nos alimentar, vai nos fortalecer. Isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. Amém? Então daqui, irmãos, uma lista, né? Nem contei, mas eu acredito que foi 4, 5 lições aqui de como vencer os maus pensamentos, se libertar, né, de todo o controle das trevas, do diabo, que quer de uma forma segurar a nossa mente. Quando eu digo aqui segurar, é prender. Muitas pessoas estão com a sua mente presa. Nós precisamos vencer, né, nesse campo de batalha chamado mente. Vencer como? Consagrando os nossos pensamentos a Deus, rejeitando os maus pensamentos, alimentando a nossa cabeça com os bons pensamentos, buscando sempre ter a mente de Cristo, lendo a Bíblia, e aí, irmãos, por fim, buscar sempre as coisas do alto, as coisas de Deus. Fazendo isso, irmãos, não tem como não dá certo. Vai dar certo. Você vai viver livre, liberto. O diabo, os demônios, as obras deste mundo não vai ter nenhuma condições de então invadir a sua mente. Eles não terão condições de então controlar a sua mente, se a sua mente ela é santificada, ela é dedicada a Deus. Amém? Só que essa tarefa, irmãos, tem que ser feita sempre. Diariamente. Senhor, eu consagro hoje a minha mente, os meus pensamentos. Senhor, eu quero o alimento do céu. Isso tem que ser, irmãos, contínuo. Não pode ser uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias ou mês. Não, o alimento, irmãos, das coisas do alto tem que ser diário. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Vou terminar essa gravação. Deus abençoe você do YouTube. Compartilhe essa mensagem que certamente vai ajudar outras pessoas a entenderem como se libertar, como ter uma mente liberta. Um dos maiores campos de batalha que o diabo tem travado é na nossa mente. E nós não podemos ser reféns do diabo, não só na mente, mas em todos os lugares. Nenhum momento o diabo pode estar nos controlando. Deus abençoe.